Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante sobre o Japão. A gente tem aquela imagem, né, de eficiência, tecnologia de ponta, uma economia quase imparável. Mas os documentos que a gente analisou pintam um quadro, olha, muito mais complexo, cheio de tensões, de paradoxos. É um quadro que desafia completamente essa imagem. A nossa análise aqui ela se baseia em três grandes pilares que estão assim totalmente interligados. E juntos, eles definem a encruzilhada em que o Japão se encontra hoje. Não é uma crise barulhenta, sabe? É algo mais profundo, mais estrutural. Exato. E o que me fisgou de verdade foi o paradoxo central. Como é possível que um país onde as maiores empresas estão, literalmente, nadando em dinheiro, enfrente desafios tão sérios, tanto de competitividade e, pior, uma crise demográfica que ameaça o futuro? É essa contradição que a gente vai tentar desvendar. Ok, vamos analisar isso. O ponto de partida é um contraste que, honestamente, é difícil de acreditar. De um lado, você tem um governo japonês, do outro, as grandes corporações. E a situação financeira de cada um parece vir de planetas diferentes. É quase uma piada de mau gosto. Os números são, assim, gritantes. A análise mostra que só no ano de 2016, o governo do Japão teve um déficit de mais de 20 trilhões de ienes. 20 trilhões? 20 trilhões. Para a gente ter uma ideia, isso é mais que o PIB de muitos países, perdido em um único ano. É um rombo fiscal assustador. É um número que a gente nem consegue visualizar direito. E enquanto o governo estava nesse buraco, o que acontecia do outro lado, no mundo corporativo? Aí que a história fica boa. Fica inacreditável. No mesmo período, enquanto o governo se afundava em dívidas, as principais empresas do país, aquelas listadas na Bolsa de Tóquio, estavam sentadas sobre uma montanha de 166 trilhões de ienes. Peraí, 166 trilhões? Em caixa em investimentos de curto prazo. Esse número é um absurdo. Só para eu entender a dimensão, como isso se compara com, sei lá, as empresas americanas que a gente imagina serem as mais ricas? É uma ótima pergunta porque coloca as coisas em perspectiva. Na época, essa quantia era proporcionalmente muito maior. As empresas japonesas eram as mais ricas do mundo, em termos de liquidez, de dinheiro guardado. A análise detalha que são 82 trilhões em dinheiro vivo, ou quase isso, e mais 84 trilhões em investimentos fáceis de resgatar. E vale lembrar, isso exclui o setor financeiro. É a indústria, o comércio, o coração da economia japonesa. Certo. Isso me lembra aquela analogia de uma família. É como se uma pessoa estivesse com o nome sujo, pegando empréstimo para pagar a conta de luz, enquanto o irmão, morando no quarto ao lado, tem um cofre cheio de dinheiro debaixo da cama e não gasta um centavo. A minha pergunta é: isso é só uma curiosidade econômica ou é um sintoma de uma disfunção grave? Por que esse dinheiro todo não circula? O que é fascinante aqui é que a sua analogia é perfeita. É exatamente uma disfunção. Aponta para uma desconexão sistêmica profunda. O capital existe, o país é rico. O problema não é falta de recursos. O problema é que esse capital está represado. Ele não está sendo reinvestido na economia de forma agressiva, seja em novas fábricas e inovação. Aumentos salariais. Exato. Aumentos que estimulariam o consumo. Consequentemente, ele também não ajuda o governo, porque uma economia que não cresce com vigor não gera mais impostos. É um motor V8 potentíssimo de última geração, mas que está ligado na garagem em ponto morto, só queimando um pouquinho de gasolina. Essa imagem do dinheiro parado debaixo do colchão é muito forte. Mas ela me deixa com uma pulga atrás da orelha. Se você tem todo esse poder de fogo, por que não está no campo de batalha? Por que as empresas japonesas, com todo esse caixa, não estão comprando concorrentes, dominando mercados globais, sabe? Fazendo barulho? E é aqui que fica realmente interessante. Essa é a segunda grande tensão que o material expõe. A resposta curta é que, de fato, elas não estão fazendo isso na escala que se esperaria. Um dado que me saltou aos olhos na leitura foi que, apesar de toda essa riqueza, nenhuma empresa japonesa figurava entre as 30 maiores do mundo em capitalização de mercado. Uau! Nenhuma entre as 30. O que é capitalização de mercado mesmo, só para deixar todo mundo na mesma página? Boa!
Capitalização de mercado é, de forma simples, o valor total de todas as ações de uma empresa na bolsa. Basicamente é o quanto o mercado financeiro global acredita que aquela empresa vale. Estar fora do top 30 para a terceira maior economia do mundo É um sinal de alerta. é um sinal de alerta piscando em vermelho vivo. Agora, é crucial entender a nuance aqui, que a própria análise faz questão de trazer. Dizer que elas não estão no topo não significa que o Japão perdeu toda a sua competitividade. Seria um erro pensar assim. O que existe é um número enorme de empresas japonesas que são líderes mundiais absolutas, mas em nichos específicos, principalmente no B2B, o business to business. Ah, entendi. São aquelas empresas que fazem as peças dentro do nosso celular, os robôs que montam os carros, os materiais químicos super avançados. Elas são a base da indústria, mas não são as marcas que a gente vê na vitrine do shopping, né? Exatamente. Elas são os heróis anônimos da cadeia produtiva global. O problema é que a percepção de poder econômico, a influência cultural e as valorizações gigantescas, elas vêm das grandes marcas de consumo, as que disputam o coração e a carteira do público final. Sabe, eu entendo a questão das empresas B2B. Elas são fundamentais. Mas isso não soa um pouco como um prêmio de consolação? No fim do dia, a briga de gigantes é pela atenção do consumidor. Estar escondido nesses nichos, por mais lucrativo que seja, não é um sinal de que o Japão talvez tenha perdido a briga principal? Você tocou no ponto nevrálgico da questão. E o mais interessante é que essa não é só a nossa percepção. A liderança corporativa japonesa sente exatamente isso. Isso levanta uma questão importante. Eles estão cientes desse dilema? A resposta é um sonoro sim. A análise relata que os altos executivos das grandes empresas japonesas estão ativamente em busca de um novo modelo de gestão e de trabalho. Eles participam de programas de formação, de debates, há uma inquietação no ar. Isso humaniza muito o problema, não é complacência, então. Eles estão no comando daquele motor V8 em ponto morto e estão tentando descobrir como engatar a primeira marcha de novo. Eles sentem que a fórmula que os trouxe até aqui não serve mais. Não estamos falando só de planilhas. Estamos falando de pessoas, de líderes, numa jornada de autoavaliação. Essa busca por um novo modelo é o reconhecimento tácito de que só acumular dinheiro no cofre não é uma estratégia de futuro. É uma estratégia de sobrevivência, talvez, mas não de vitória. Ok, então essa busca por um novo modelo, essa inquietação, ela parece ser uma reação a algo muito maior. Não pode ser só uma crise de gestão. Qual é a força de fundo, a pressão tectônica que está causando tudo isso e fazendo com que até mesmo as empresas mais ricas do mundo ajam com tanta cautela? Aí nós chegamos na raiz de tudo. A questão fundamental que amarra todos esses pontos, a demografia. Se você quer entender a economia japonesa hoje, precisa começar pela contagem de pessoas. E os fatos são diretos e, francamente, brutais. A população do Japão está diminuindo e envelhecendo a um ritmo sem precedentes na história moderna. E a nossa análise marca um ano específico como ponto de virada, não é? Sim, o mesmo ano de 2016. Naquele ano, o Japão atingiu uma marca demográfica duplamente alarmante. Se tornou o país com a maior proporção de idosos do mundo, ao mesmo tempo em que sua população total já estava em declínio acelerado. Não é uma projeção, é uma realidade consolidada que só se aprofundou desde então. Uma população menor e mais velha? Quando você diz isso, a primeira coisa que me vem à cabeça é a imagem de cidades mais vazias, menos jovens nas ruas. Mas como isso concretamente se conecta com a dívida do governo e com o dinheiro parado das empresas? Se conectarmos isso ao quadro geral, a demografia age como um campo de força invisível, mas imensamente poderoso, que distorce todo o resto. Pense nas consequências práticas. Primeiro, menos gente significa menos trabalhadores. A força de trabalho encolhe, o que já cria um gargalo para o crescimento. Segundo, e talvez mais importante, menos gente significa um mercado consumidor doméstico que encolhe ano após ano. Claro, menos gente para comprar carros, casas, TVs, para ir a restaurantes. O bolo está diminuindo. Exatamente. E terceiro, uma população que encolhe e envelhece significa uma base de arrecadação de impostos cada vez menor, para pagar aquela dívida gigantesca do governo de que falamos no início.
São menos salários e menos consumo sendo taxados, para sustentar uma população idosa crescente que demanda mais saúde e previdência. É a tempestade perfeita. Entendi. A demografia é o alicerce. E se o alicerce está rachando e encolhendo, toda a estrutura que foi construída em cima dele começa a balançar. Isso ajuda a entender a cautela das empresas, então. Ajuda a entender tudo. E aqui chegamos ao ponto mais crucial, a revelação mais forte da análise. O que parece ser uma falta de coragem ou de ambição por parte das empresas é, na verdade, um reflexo brutalmente racional do futuro que elas enxergam dentro do próprio país. Como assim apostando contra o próprio país? É uma afirmação muito forte. Pense como um CEO. Por que você investiria bilhões de reais em uma nova fábrica de última geração no Japão, se o seu mercado principal, o doméstico, está programado para encolher por décadas? Por que fazer uma aposta de longo prazo num lugar com cada vez menos consumidores e trabalhadores? Acumular caixa nesse cenário deixa de ser uma estratégia conservadora e passa a ser a única estratégia lógica. Elas estão, na prática, guardando dinheiro para investir fora ou para se proteger de um declínio inevitável em casa. Elas estão apostando contra o crescimento do Japão. Uau! Dito dessa forma, a perspectiva muda completamente. O dinheiro parado não é um sinal de força, é um sintoma de medo do futuro. Um medo racional, baseado em dados. Que análise poderosa! Vamos só amarrar tudo isso. A gente começou com essa imagem de um Japão financeiramente partido ao meio, o governo quebrado e as empresas supercapitalizadas. Depois vimos que essa riqueza não se traduzia em domínio global, pelo menos não nas categorias mais visíveis, o que gera uma crise de identidade na elite corporativa, que busca um novo caminho. E, no fim, descobrimos a causa raiz. Uma crise demográfica severa que funciona como um freio de mão puxado para toda a economia. Ela explica tanto a dificuldade do governo em pagar as contas, quanto a lógica por trás da decisão das empresas de guardar dinheiro em vez de investir. E a síntese é que não são problemas separados. É um ciclo vicioso que se retroalimenta. A demografia ruim encolhe o mercado e aperta as contas do governo. O mercado em declínio faz as empresas guardarem dinheiro. A falta de investimento agressivo diminui a competitividade global. E essa dificuldade em crescer torna o cenário doméstico ainda menos atraente. É um nó muito complexo. Sem dúvida. E, refletindo sobre tudo isso, me vem um pensamento final, uma provocação que o próprio material inspira. A gente viu que os executivos japoneses, a elite que toma as decisões, está ciente de tudo isso e busca por um novo modelo de gestão e de trabalho. Sim, eles sabem que precisam mudar. Então, a pergunta que fica para quem nos ouve é a seguinte: a cultura japonesa é historicamente conhecida por valorizar a estabilidade, a harmonia, a continuidade. Como uma sociedade com valores tão profundos pode se reinventar de uma forma tão radical para enfrentar uma força tão implacável como a demografia? E que cara teria essa reinvenção, que precisa ser inovadora e disruptiva, mas sem apagar os valores culturais que definem a identidade única do Japão? Não é só uma questão de negócios, é quase uma questão sobre a alma de uma nação inteira diante do seu maior desafio.